E aí, jovens, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um OC Youth. Estou aqui com Esther Duran. E bem, nada, gente. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos ter esse momento de louvor e agora vamos entrar também na palavra. O Senhor tem algo tão especial para nós. Eu só queria convidar vocês, aí onde você está, já vamos entrar nesse momento. Já vamos começar a ministrar o coração do Pai. Não apenas ouça esse momento de louvor, mas de fato venha louvar. Feche a porta do seu quarto, desliga a luz, faz o que for necessário para você entrar nesse momento. Amém? Então feche seus olhos e vamos entrar nesse momento. Com uma melodia, Ele me encontrou, me secou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Passar por Ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu por Ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Eu só sei que Ele é meu Pai. Eu sou seu filho e o meu Pai me ama. Eu só sei que Ele é meu Pai. Eu sou seu filho e meu Pai me ama. Eu só sei que Ele é meu Pai, que eu sou seu filho e o meu Pai me ama. Eu só sei que Ele é meu Pai e eu sou seu filho e o meu Pai me ama. Te agradecemos, não há outro como tu. Não há um Pai, um amigo, um Salvador como tu. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado por tanto amor por nós. Nós te adoramos, nós te exaltamos, te entregamos o louvor que Tu mereces. Quem é tão bondoso com você, Senhor? Quem nos amou tanto como você nos amou? Quem nos ama tanto como você nos ama? E quem nos amará como Tu continuarás nos amando pelo resto da eternidade? Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu sacrifício, o Filho unigênito morrendo em nosso lugar para se tornar o primogênito de muitos. E hoje, Pai, hoje eu declaro e eu celebro, eu te agradeço pela minha liberdade, pela nossa liberdade em Ti. Pai, hoje celebramos, hoje comemoramos que somos filhos. Vamos, venha agradecer o Senhor, venha dizer para Ele quanto Tu estás agradecido por ter sido inimigo de Deus, mas ter se tornado filho de Deus. Obrigado, Jesus, pois hoje somos filhos, hoje somos transformados, não mais guiados pelo pecado, não mais escravos da lei e do medo, mas agora somos filhos, filhos verdadeiros. Não é apenas uma canção, mas é uma verdade. Não é apenas uma melodia, mas é, Jesus, o Teu sangue derramado sobre nós para nos transformar, para nos resgatar, para nos dar o direito de sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Obrigado, Jesus. Em Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, jovens.
bênção, né? Glória a Deus. Amém. Amém, jovens, que bênção estar aqui com vocês. Mais um domingo onde o Senhor está aqui para nos ensinar a sua palavra, para nos trazer revelações, entendimento sobre o verdadeiro ensinamento. Vocês sabem quanto estamos falando sobre isso nas últimas semanas, a nova natureza e de fato o que significa receber e ter essa nova natureza, pois o verdadeiro evangelho nos ensina que precisamos ter uma fé tão, mas tão real, que somos completamente regenerados e somos transformados em nova criatura. E aquele que prega o verdadeiro evangelho irá dizer que você precisa examinar a sua vida, ver se de fato você foi transformado. Você é nova criatura e você vive de acordo com como a nova natureza deve viver. E a semana passada nós limos Romanos 6 e começamos uma palavra de 2 partes. 3, a luta que nunca cessa. Estamos na segunda parte, então essa luta que nunca cessa, parte 2. Mas a semana passada nós começamos a aprender sobre a lei e sobre a graça. E o que de fato é a verdadeira graça. Não a graça que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores e líderes querem ensinar. Uma graça de todo pode, uma graça que perdoa tudo independente da intenção do teu coração. E aí é onde nós começamos a ver que Paulo prega algo completamente contrário a isso. E nós vimos isso em Romanos 6, a responsabilidade que nós temos de viver em santidade. E hoje nós vamos estar lendo Romanos 7, que eu falei para vocês, é um dos capítulos, é uma das falas, dos versos mais torcidos por esses homens para usar como desculpa, para usar como justificação dos seus próprios pecados. E hoje nós vamos entender de fato, jovens, o que Paulo quis dizer, o que Paulo não quis, o que ele disse quando ele afirmava que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que queria, ele sim fazia. O que significa isso? Não é o que os falsos mestres irão te ensinar. Mas é tão óbvio que quando você ouvir, você vai falar, não acredito que as pessoas não veem isso. Mas é tão óbvio e está escrito. Então, sem mais delongas, eu vou orar, porque precisamos da graça do Senhor nesse momento para poder estar ensinando esses mistérios. Amém. Então feche seus olhos, jovem. Pai, muito obrigado por mais um domingo aqui com esses jovens maravilhosos, Pai. Como eu sinto tanto prazer em meu coração e em meu espírito ensinar esses jovens. E eu peço, Pai, que você venha agora nesse momento me encher de graça e favor para poder ministrar a Tua palavra. Eu não quero ensinar os meus próprios ensinamentos. Eu não quero ensinar a minha própria doutrina, Pai. Eu não quero passar as minhas opiniões e pensamentos. Eu quero que seja o Teu Espírito hoje me usando como um instrumento em Tuas mãos para ser um canal da Sua mensagem. E eu peço que esses jovens hoje venham abrir os seus corações, abrir as suas mentes, os seus ouvidos e os seus olhos para poder receber essa mensagem e que essa mensagem venha encher eles de fé, de alegria, de esperança em Ti, ó Rei Jesus. Te entregamos esse momento e oramos em Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Jovens, vamos entrar então, vamos ler Romanos 7, começando do verso 7 e adiante. Vamos ler todo esse capítulo do 7 até o final e tudo vai fazer sentido nessa noite sobre essa luta que temos no nosso interior e como deveremos
olhar para ela. Amém? E aqui diz a luta contra o pecado. Primeiramente, só com esse título, existe uma luta contra o pecado. Você, jovem, deve lutar. Você deve entender que a luta é diária e você foi chamado, você foi dado uma nova natureza justamente para se levantar, colocar as armaduras que Cristo nos deu, pegar a sua flecha, pegar a sua espada, o seu escudo, pegar toda a armadura para poder combater contra o pecado. E aqui diz Paulo, vamos primeiro ver que Paulo começa a falar sobre a lei. E pode parecer confuso, mas aqui é onde você tem que dar um espaço, ler tudo e depois olhar. E assim vamos fazer. Começando com o verso 7, amém? Até o verso 13. Aí vamos ver Paulo falando sobre a lei. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Lembrando que Paulo em Romanos 6 estava falando para nós, em Romanos 5, que a lei foi o que fez as transgressões e o pecado aumentar. E aí ele fala, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Que interessante. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Que coisa estranha quando estamos lendo isso. Você pode admitir, jovem, parece estranho, porque aqui diz que sem a lei o pecado está morto. Que coisa interessante. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está nos ensinando é que a lei, ela é boa, ela é santa. A lei, a palavra, os mandamentos é a própria santidade, a própria pureza, justiça de Deus manifestada. Jesus é a lei. Ele não veio para abolir a lei, mas completá-la. Ele morreu no nosso lugar e agora a lei foi escrita em nossos corações, como dizem as Escrituras. E não vivemos mais pela lei escrita, os mandatos, agora vivemos pela lei do Espírito. Agora é o próprio Espírito que nos guia a fluir uma vida submissa à lei que é Deus. Ele é a lei e a graça. Ele é a justiça e o amor. Ele é, sim, um Deus que carrega ira e misericórdia. E o que Paulo está nos dizendo é que antes da lei ser revelada para nós não sabíamos o que era o pecado. Mas assim que nós soubéssemos o que era o pecado, aí foi revelado o que? A nossa antiga natureza. Uma natureza que sempre que sabe o que é mal, ele quer fazer. A sua antiga natureza, a razão que a lei traz morte para ela, é a mesma razão que Deus traz morte, a presença de Deus traz morte para um sacerdote. Ouça, você que tem ouvidos para ouvir.
É a mesma razão que a presença santa, justa, boa do Senhor trazia morte para um sacerdote que entrava com pecado. Ou seja, o pecado não trazia morte ainda para o sacerdote. O sacerdote poderia estar em pecado, mas era somente no momento que ele entrava na presença do Senhor, que era santa, que era luz, e dentro da luz não pôde existir treva nenhuma. E quando ele entrava, morria se ele estava com pecado. E da mesma forma é a lei. A lei é santa, a lei é boa, a lei é justa. Sem a lei, sem o Senhor, impossível viver uma eternidade, pois Ele é a fonte da vida. E quando nós conhecemos a lei, nós vemos que nossa antiga natureza odeia o que é bom e ama o que é malo, o que é ruim, o que é pecaminoso. E assim aconteceu com Adão e Eva. Eles desejaram o único que eles não poderiam ter. E quando eles pecaram, esse pecado manchou a semente que foi passada por geração em geração. E todos nós nascemos com a mesma natureza de Adão. E por isso a Bíblia diz que pelo pecado de um, todos foram feitos pecadores. Todos nós caímos, mas pela obediência de outro, um novo Adão, que é Jesus. Agora nós podemos receber da natureza dele, mas lembrando que temos que nascer de novo. Pois o primeiro nascimento, o nascimento de Adão, antiga natureza. O segundo, que é pela fé, uma fé verdadeira, aí você recebe uma nova natureza. E aí nós vemos que Paulo está explicando para nós que a antiga natureza, quando ela sabe que cobiçar é mal, ela começa a desejá-lo. Pensa assim, jovem. Tudo que você, com sua antiga natureza, sabe que é mal, você vai começar a desejar. Por quê? Porque você tem a mesma DNA de Adão e Eva, que souberam a única coisa que era malo e quiseram. Então, esse é o nosso problema. O nosso problema é que quando a lei, que é Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus se manifesta, a nossa antiga natureza começa a morrer. Começa a ser destruída, começa a de fato manifestar o que está profundamente nela, que é o pecado e o desejo de tudo que é mal. E aí tem um problema. Qual é o problema? Aí temos nossa situação, que Deus quer estar conosco. Deus quer que nós estejamos na presença dEle. Mas quanto mais Ele se aproxima a nós em nossa forma de antiga natureza, mais nossa antiga natureza começa a odiar tudo que é bom, começa a rejeitar Ele, começa a negligenciar Ele, assim como Israel fez através de toda a história bíblica. E nós somos iguais. E é isso que Paulo está falando aqui. E agora é onde nós continuamos para o verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. E aqui é onde o evangélico que não conhece a Cristo para e diz, graças a Deus que Paulo falou isso. Porque agora eu posso dizer, caramba, se Paulo é escravo do pecado, se ele nem entende o que faz, se ele faz o que ele não deseja, o que ele deseja e que ele odeia, e se ele faz, aqui diz, pois não faço o que deseja, ou seja, o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele quer fazer, ele faz. Ele diz, mas não é ele que faz, é o pecado que habita nele. Então, Deus, não sou eu, mas é o pecado que habita em mim.
Deus, você que me deu desejos sexuais. Deus, é você que trouxe todas essas coisas, comidas boas, essa vida. Você me colocou aqui, eu não tenho outra opção, pois o pecado habita em mim. E aí onde começam a se justificar. Mas é por isso, Deus, que você perdoa pela sua graça todos os meus erros. Porque eu sou um pecador e o pecado habita em mim. E se Paulo não conseguia fazer o bem que ele desejava e somente o mal que ele não queria fazer, então quem sou eu? Mas não é o que Paulo está dizendo. Porque se você simplesmente continuasse lendo, você veria que ele fala, isto é, em minha carne. Ele não está se referindo a si mesmo, nova natureza. Ele está se referindo à antiga natureza. E pense comigo, sabemos que a lei espiritual, eu contudo não o sou, pois foi vendido como escravo ao pecado. Não é o próprio Paulo que fala, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus? Não é como que Paulo poderia não ser espiritual? Como que ele poderia se chamar de não espiritual se de fato estava falando sobre o novo Paulo? O Paulo agora na salvação, nova natureza. O fato é que continuamos com a antiga natureza. Continuamos nessa carne, vamos ver Paulo falar disso. Mas o que você tem que entender é que Paulo está falando aqui, eu não sou espiritual, isto eu estou me referindo à minha carne. A carne, gente, não é espiritual. Será que Paulo não seria espiritual, o homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento? Será que Paulo não era um homem submisso ao Espírito Santo para poder escrever essas cartas? Será que ele de fato está falando sobre sua nova natureza? Claro que não. O que ele fala aqui? Nada de bom habita em mim. Paulo não tinha nada de bom habitando nele? Paulo não tinha o Espírito Santo habitando nele? Você está me dizendo que se você concorda com isso como uma desculpa para a sua vida de pecado, você está afirmando que você não é espiritual, ou seja, você não nasceu de novo e nada de bom habita em você. Porque Paulo faz questão de dizer, eu estou me referindo à minha carne, não a eu em tudo, pois agora eu tenho uma nova natureza. Mas muitos de vocês veem isso como algo tão relativo para vocês, porque você só tem uma antiga natureza. Porque você só vive pela sua carne e não pelo seu espírito. Não nasceu de novo. E por isso aqui faz tanto sentido para você. É minha vida. Eu estou lendo a minha vida. E Paulo está falando, mas eu estou me referindo à minha carne. E o que Paulo nos ensina que temos que fazer? Mortificar a carne. Então vamos continuar lendo aqui. Aí ele diz, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aqui ele está falando de quê? A carne. O antigo, velho homem. Pois o que faço não é o bom que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo, referindo-se à carne. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Olha como ele começa a nos ensinar sobre a guerra que vive em nós. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. A palavra mente no Antigo Testamento para os hebreus é a mesma palavra, se vocês lembram, de ruach, ou seja, meu espírito, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne
da lei do pecado. E aqui nós vemos algo que terminaremos a semana que vem em Romanos 8. Mas aqui nós vemos Paulo falando para nós sobre a guerra que nós estamos lutando todos os dias. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, quem diz não ter pecado faz de Deus um mentiroso. Por que João fala isso em 1 de João, capítulo 1? E depois em 1 de João, capítulo 2, ele fala, eu escrevo isso para vocês para que não pequem mais. E se alguém diz conhecer a Deus, mas anda no pecado, é mentiroso. Ou seja, como que eu posso parar de andar no pecado, mas também se eu falo que não estou no pecado, que eu não pequei, que eu não tenho pecado, como que eu posso viver as duas coisas? Se eu falo uma coisa, eu faço de Deus mentiroso. E se eu vivo outra, se eu não vivo o que eu falei, eu sou mentiroso. Então, como que eu... Aí é onde nós entendemos a luta. Se você acha que sua carne não deseja o que é mal, se você não entende a sua necessidade para uma nova natureza, se você não admite que o que você quer, a sua carne, é tudo que é contra Deus, o que você quer é tudo que Deus... Tudo que desagrada ao Senhor, o que você quer é tudo que é ruim e malo. Se você não admite isso, você faz de Deus um mentiroso. Por isso Ele te deu a lei, para que você entenda que tudo que sua carne deseja é mal. Mas Ele te deu uma nova natureza agora, para que você possa resistir o pecado, para que você possa escapar da tentação. Ele fez uma porta de escape e Ele não deixará nenhuma tentação vir sobre você que você não consiga suportar. E Ele deixou a palavra para nos fortalecer, para que possamos viver em santidade. E se acontecer que cairmos, Ele fez um caminho que nós possamos trilhar, confissão, arrependimento, restauração, para voltar a mortificar a carne. E aí onde Paulo nos deixa algo tão claro, e algo que você tem que entender, porque se você não entende isso, todos os dias você vai continuar perdendo essa grande luta. O fato é, jovem, que a sua carne, ela não cessa, ela não para de desejar o que é ruim. Você está preso a um corpo mortal, mas você não é mais escravo do pecado, a sua carne é. Mas sabe qual é a boa notícia? Que pelo sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, agora podemos morrer juntos e mortificar a nossa carne. Por isso, quem quer ser discípulo de Cristo tem que crucificar, levantar a sua cruz. Morrer em carne para viver em espírito. É o que aprendimos a semana passada. E o que você tem que entender é que todos os dias você precisa continuar no seu arrependimento. Continuar crucificando sua carne. Temos que todos os dias nos despertar sabendo que é uma luta. E quem se entrega a essa luta, se entrega ao pecado, se entrega à morte. E está em pior situação do que se nunca tivessem conhecido a verdade, como diz em 2 de Pedro, capítulo 2. Então o que eu digo para vocês jovens, é que olha o que Paulo fala. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O nosso espírito agora é escravo da lei de Deus. Graças a Jesus Cristo temos liberdade. Quem o Filho liberta, de fato está livre. Então eu digo para você, jovem, pare de se entregar para essa luta quando você tem tudo para ganhar. Pare de acordar e abrir o seu celular para entrar no Instagram e olhar as fotos de meninas ou de meninos alimentando a sua carne, recebendo tudo aquilo que você sabe que é ruim.
Pare de andar e ter amizade com pessoas que só te trazem tentação. Ah, você foi pro culto esse domingo, você estava no Nosso Youth, mas durante a semana todos os seus amigos falam das farras, falam da bebedeira, falam de tudo que eles fizeram e você começa a desejar e desejar e desejar até que um dia você recebe o convite para ir para uma festa no lugar de estar aqui na palavra, e porque você não se posicionou, porque você deixou a sua carne ser alimentada no lugar do teu espírito, porque você escolheu andar com pessoas que amam o pecado no lugar de andar com pessoas espirituais que amam santidade, vai chegar o dia que você vai se entregar. Essa luta é verdadeira e precisamos nos posicionar. Você precisa entrar na palavra, você precisa orar, você precisa confessar as suas tentações, pois é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. É melhor cortar antes de pecar do que pecar e ter que voltar e admitir o que você fez e continuar fazendo isso até você aprender que você precisa uma vida de devoção a Deus, que você precisa uma vida de oração, que você precisa uma vida de discipulado. E se você não entender a seriedade dessa guerra que está no teu interior todos os dias, então você se submeterá a esse inimigo e você será tomado e você se tornará escravo de novo, ou continuará sendo escravo de Satanás. E no dia final, o seu destino vai estar marcado por aquilo que você fez nessa terra, por aquilo que você viveu. No dia final, você vai dizer: por que eu não lutei? Por que eu não orei? Por que não busquei homens espirituais? Por que eu não procurei conhecer mais das Escrituras? Não se entregue a essa guerra, mas continue guerreando até o dia final. Mas deixa eu te falar uma boa notícia. Você não está sozinho. Não é uma missão pessoal. É uma missão, uma guerra que temos em comum. Parece tão pessoal, mas somos noiva. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. A Bíblia diz: ai do homem que cai sozinho. Por isso é melhor dois do que um, para que quando um cair ou estiver caindo, o outro possa levantá-lo. Por isso, quando meus discípulos falam: Davi, eu estou tendo dificuldade naquela área, eu falo: ok, para de andar sozinho. Quando você, por exemplo, vai para a academia, fala para mim que você está indo para a academia, para que eu possa te cobrir em oração, para que eu possa orar para você, e quando você sair, eu possa perguntar: tudo bem? E você possa dizer para mim: sim, eu lembrei das tuas ensinanças, eu lembrei que você estava orando por mim, por isso eu não falhei, porque eu tenho um compromisso com o Senhor, com a noiva e com o noivo. Obrigado por ter orado por mim. Obrigado por ter vigiado por mim. Às vezes vocês irão falhar, irão poder rapidamente ir para seu líder e dizer: eu coloquei meus olhos onde não deveria ter colocado. Eu fiz com as minhas mãos o que eu sei que não deveria fazer. Eu pisei com os meus pés em lugares que eu sei que eu não deveria pisar. E o teu líder irá tratar, irá te ensinar, mas acima de tudo, irá te restaurar e orar contigo para que você possa renunciar, e irá te fazer lembrar: ei, lembre da sua espada, lembre do seu escudo, lembre das armaduras que você deve colocar todas as manhãs. Você não sabe que o nosso inimigo está à porta todos os dias? Não esqueça, e não esqueça que você não está sozinho. Por que você sai sozinho quando eu estou aqui?
para cobrir as tuas costas, para te puxar quando a flecha está vindo. Por que você anda tentando sozinho, sabendo que você vai cair? E se você falar para mim hoje, Davi, eu não tenho ninguém na minha vida assim. Eu faço parte de uma igreja, mas não tenho ninguém na minha vida assim. Eu te digo, independente da sua denominação, independente da sua igreja, onde você estiver no mundo, temos pessoas preparadas para ser essa pessoa para você, para te liderar, para cuidar de você. Eu tenho 3 discípulos, de quais eu cuido. Sim, eu influencio milhares de pessoas nas redes sociais. Sim, meus vídeos chegam para milhões todos os meses. Mas o que é verdadeiro é o tempo que eu tenho com esses meninos. As mensagens que eu mando para eles todos os dias. Os devocionais que a gente faz juntos. As orações. Pois muitos assistem meus vídeos e continuam no seu pecado. Mas os meus discípulos, eu conheço os frutos deles. Eu conheço as dificuldades deles. E eu trato, e eu cuido, e eu faço eles lembrarem do chamado que nós temos para nos reunir com o noivo. Mas que precisamos de vestes brancas. Se você não tem ninguém para com quem confessar seus pecados, se você não tem ninguém para te ensinar como andar em santidade, se você não tem ninguém para ser teu amigo e teu líder, nós temos pessoas para te acompanhar. Basta você fazer seu cadastro aqui. Tem um QR Code. E nesse cadastro, você vai colocar quem você é. Você vai explicar um pouquinho da sua vida e você vai nos dar seu e-mail, seu número, para que nós possamos te chamar, para que nós possamos te colocar dentro de um acompanhamento maravilhoso, para que nós possamos cuidar da tua vida e assegurar que você não venha perder essa batalha. Amém. Glória a Deus. E vocês jovens, lembrem, vocês que têm líderes, lembrem, não é para você lutar sozinho. Mas para nós lutarmos juntos, prosseguindo para o alvo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que tempo maravilhoso. Como o meu espírito ferve em mim. E Deus, eu peço que esses jovens possam entender essas palavras de Paulo. E que você possa proteger eles do engano. Que você possa proteger eles dos falsos profetas que produzirão sinais e maravilhas e enganarão muitos. Ensinarão muitos a andar pelos seus próprios desejos, pois Satanás, tudo que ele mais quer é trazer consigo a maior quantidade de pessoas possíveis, mas nós estamos aqui para roubar pessoas da garra de Satanás, para tirar pessoas das mãos dos falsos profetas e mestres que estão sendo usados pelo próprio Satanás. Hoje é o dia de salvação. Hoje há pessoas se arrependendo. Hoje há pessoas nascendo de novo. Quem está ouvindo essa palavra, Pai, hoje ouviu o verdadeiro evangelho de renúncia, de nova vida, de transformação, de santidade. Obrigado, Jesus. Em teu santo nome que eu oro. Amém e amém. Jovem, não esqueça que eu tenho e nós temos alimento diário para vocês, para vencer essa guerra. Por isso eu faço o devocional segunda a quinta-feira, às 8 horas da manhã, com os chamados, com aqueles que entendem o chamado que nós temos, pois nós estamos indo para as nações para pregar essas mensagens. Eu estou indo. Quem vai comigo? Quem vai conosco? Terça e sábado temos as palavras do nosso pastor, o pastor Cris. Às 9 horas da noite, estudos bíblicos maravilhosos. É dessa fonte que eu recebo e eu derramo sobre vocês. Então vai e prova da fonte. Amém? E não esqueça que sexta-feira a gente fez o podcast dos chamados, eu e Esther, falando sobre como se preparar para o seu chamado. E daqui
2 semanas voltaremos com mais um. Cada 15 dias temos esse podcast. Todos os domingos, 7 horas, temos o Osso Youth. E é isso, jovens. Eu tô indo. Quem vai comigo? Coloque aí hashtag eu irei e nada. Uma boa semana para cada um de vocês. Falou!